Bom, pessoal, então é um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar uma coisa bem legal, que é sobre a afetividade e como a afetividade pode alterar o nosso estado de saúde. Eu vou passar para vocês uma visão que é científica e também vou passar uma visão que é mais holística, para a gente fazer uma discussão, um paralelo, que eu acho que é uma coisa importante, que a gente não deva ser fechado a nada, e é bom a gente conhecer todos os pontos de vista, né? Porque hoje Harvard está estudando isso, então nós vamos estudar também. Bom, vou começar com uma história que é bastante conhecida, a história da águia e da galinha. Essa história foi recontada por uma pessoa, né, que é o Leonardo Boff, e ele faz um paralelo entre a história da águia e da galinha e a escravidão na África, no seguinte contexto: como foi possível que meia dúzia de ingleses, meia dúzia de franceses e meia dúzia de holandeses escravizassem não um grupo de pessoas, mas um continente inteiro. Então, esse é o contexto dessa história que eu vou contar para vocês. Então, conta a história que havia um agricultor que, cultivando a sua região ali, né, o seu café, né, vamos assim dizer, a sua roça, na margem ali das montanhas altas, claro que eu coloquei as montanhas altas aqui, capixabas, mas em montanhas muito altas, onde habitam aves de rapina, e ele encontrou um filhote de ave. E ele, muito penalizado com esse filhote de ave, que deveria morrer, porque provavelmente havia caído dos penhascos, ele levou para a casa dele. E lá ele criou junto com os outros animais que haviam ali. E quando essa ave começou a se desenvolver, ele notou que tratava-se de uma águia. Mas essa ave se adaptou bem ali no terreiro, junto com as galinhas. E quando ele lançava ali o milho, jogava o milho, chamava as galinhas, a águia vinha junto com o comportamento de galinha. As galinhas, elas ciscavam em busca de minhocas, e a águia também, com as suas unhas enormes, ciscava. Era desengonçada, andava pelo terreiro toda desengonçada, porque tratava-se de uma águia, mas o comportamento dela era de galinha. E esse agricultor acreditava que essa águia nunca mais seria uma águia, que ela agora tratava-se de uma galinha. Olha só que coisa. Bom, um dia este homem recebeu a visita de um naturalista, um biólogo, um cientista, um conhecedor do DNA, né? E esse homem chegou para ele e falou: nossa, mas você tem no seu quintal, no seu terreiro ali, uma águia. E aí o agricultor deu uma risada e falou: não se trata mais de uma águia. Hoje essa ave é uma galinha e não uma águia. Então, ele, assim, muito surpreso, falou: não, o DNA dele é de águia. Ele tem dentro do coração um coração de águia e não um coração de galinha, então não pode ser uma águia. Então, a gente pode fazer um teste, então, né? Vamos fazer um teste. Eu vou te mostrar como se trata de uma águia. Pegou essa ave, colocou nos braços, você sabe, né? Tem uma unha bastante avantajada, então tem que fazer uma cobertura. E foi lá no terreiro mesmo, olhou para a águia e falou: vou fazer essa águia lembrar-se de quem ela é. Ela é uma águia, sempre será uma águia. E disse as seguintes palavras: águia, se tu tens no coração um coração de águia, voe. E a águia, olhando as galinhas lá embaixo, morrendo de medo, correu para junto delas, e o agricultor riu muito. Eu não te falei? Esta ave é uma galinha, não é mais uma águia. Então ele falou: não, vou tirar dessa visão e vou levá-la para o alto das montanhas, e lá ela vai se lembrar de quem ela é.
de verdade. Botou nos braços e disse: águia, se tu tens no coração um coração de águia, voe. E a águia, recebendo o sol, fazendo os seus olhos em forma de fenda, abriu as asas, sentiu o vento, planou e voou. E fez o voo da águia, fez o voo sublime, né, que eles chamam o voo da águia. E eu vou fazer um paralelo agora, né, com vocês, né. Nós muitas vezes temos que tomar a grande decisão, né, seremos águia ou seremos galinha? O que nós seremos na nossa vida? E essa decisão é uma decisão diária, porque às vezes oscilamos entre águia e galinha. Em alguns momentos temos comportamento de grupo, então vamos ser galinha. Né? Eu vou usar aquele sapato para agradar uma pessoa, é comportamento de galinha. Né? E o comportamento de águia é um comportamento inato de vencer obstáculos. Né? Então esse é o grande paralelo do livro, né? Seremos águia ou seremos galinha. E às vezes é difícil, né, ser águia. E às vezes a gente prefere ser galinha, muito mais fácil ser galinha. Então eu vou fazer uma pergunta a vocês e gostaria que vocês respondessem aqui, né? Será que nós podemos ousar ser águias? Será que na hora que a gente for pular aí, igual esse peixinho está ousando um novo momento, um desafio, será que nós poderemos vencer mesmo? Será que é certeza? Será que esse peixinho tem risco de na hora do salto ele pular no seco, em vez de cair dentro do aquário, cair no seco e morrer? É o risco que todos nós temos que vencer. Esse risco, na verdade, muito mais do que real, ele está dentro da gente. Mais do que na realidade. Porque às vezes a gente tem medo das coisas. Será que eu posso tentar fazer um mestrado? Será que eu posso tentar fazer um doutorado? Será que eu posso mesmo tentar um crescimento, uma evolução, uma melhoria, ser uma pessoa melhor? E o medo nos acompanha. E o medo é o nosso maior desafio, né? Por que é tão difícil? É difícil porque nós carregamos dentro do nosso coração um buraco. Todos nós temos esse buraco, que é chamado buraco emocional. A psicanálise fala, né, que nós todos carregamos, e essas coisas vêm de tudo que nós ouvimos desde a nossa infância, ou talvez dentro do nosso intraútero. Nós carregamos indecisões, medos, desde quando o nosso pai falava, não pode fazer isso, a nossa mãe, não faça aquilo, e nós sofremos processo de repressão durante toda a nossa vida, que tentou nos colocar numa forma, segundo as melhores intenções das nossas famílias, tentaram nos colocar numa forma, a escola tentou nos colocar numa forma, a vida coloca numa forma, e nós brigamos internamente para nos adaptar a essa forma. E como é difícil a gente se adaptar a essa forma. Muitas vezes essa forma não nos é conveniente. Nós internamente sentimos que nós devemos ser diferentes. E nós sofremos. Então, para abafar o sofrimento, nós reprimimos muitas coisas que estão dentro de nós. E vivemos esse abismo emocional. Geralmente, esse abismo emocional, ele se manifesta através da busca de aceitação das pessoas para aquilo que nós somos. Então nós queremos ser aceitos pelos amigos, pelos colegas de trabalho. Nós queremos que as pessoas nos achem bons. E tudo isso nos afeta. E eu vou dizer a vocês, não só nos afeta do ponto de vista emocional, mas nos afeta muito do ponto de vista físico. E eu, como bióloga, pesquisadora, eu posso dizer a vocês que isso nos afeta muito do ponto de vista epigenético, tá? Que eu vou mostrar o que é epigenética e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Estão vendo esse bicho estranho aí que está aparecendo? O que será esse bicho estranho? Alguém tem palpite do que é esse bicho estranho? Bom, dá para ver que é uma ave, né? Uma ave recém-nascida. Se é um avestruz, se é um papagaio, se é uma ema, não sei dizer. Até procurei, eu vi na internet essa foto, falei, vou colocar. Porque muitas vezes nós somos assim também. Nós não nos conhecemos, não sabemos quem nós somos,
não temos certeza de exatamente o que queremos, então nós somos esse bicho estranho, somos estranhos para nós mesmos. Tá dando para entender bem o contexto, né? Então, existe uma frase célebre que dizem que é de Sócrates, mas na verdade não é dele, tá? Estava no oráculo de Delfos. É o conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo, expandindo um pouco. Estava no oráculo de Delfos. E Sócrates foi até o oráculo de Delfos para ouvir o que a pitonisa tinha para dizer a ele, tá? O que os deuses tinham para dizer a ele. E ele chegando em frente ao oráculo de Delfos, ele viu, conheça-te a ti mesmo. E aquilo ficou marcado nele de tal forma que ele sentiu ali que ele poderia tomar aquela frase para si. Hoje a humanidade toda conhece essa frase por conta dele. E dentro desse contexto, conheça-te a ti mesmo, nós oscilamos entre emoção e sentimento, pensando que emoção é algo que nos leva para o desequilíbrio emocional, aquilo que nós não podemos controlar. E sentimento, aquilo que nos leva para o maior nível consciencial. Dentro da visão mais holística, levando em conta os chakras, tá? Vamos pensar que emoção nos leva para os chakras mais baixos, mais primitivos, é aquilo que nós não podemos controlar. E o sentimento nos leva mais para um chakra mais consciencial, talvez chakra cardíaco, tá? Deu para entender um pouco, né? Então, como será que a humanidade vive hoje? Dentro de um momento mais consciencial ou mais emocional? O que vocês acham? Qual? Mais emocional. Posso dizer que a maioria das pessoas vivem mais numa coisa mais emocional, tá? Basta ver os conteúdos da televisão. São conteúdos puramente emocionais. A novela é emocional, o jornal é emocional. O futebol é um contexto emocional. Todas as coisas que as pessoas querem e buscam são mais emocionais do que conscienciais, tá? Então, né, dentro dessa coisa do voo sublime, será que a gente pode mesmo tentar subir um pouquinho para um nível maior de consciência? Consciência ambiental, consciência própria de quem nós somos, o que nós queremos. Essa é a ideia desse bate-papo de hoje, né? E sempre valerá a pena, porque esse risco de cair fora, de cair dentro do buraco sem fim, de cair dentro do seco, né? O peixe que caiu no seco vai morrer afogado, sem água, né? Sem ar, ou vai cair dentro da água, vai morrer afogado, aquela história toda. Esse risco só existe dentro da gente, ele não existe de fato, porque todas as buscas levam a coisas boas. Sempre estudar é bom, sempre se aperfeiçoar é bom, tá? E qual então seria o grande desafio que nós temos? Nós. Alguém já falou, o maior desafio é? Qual é? O eu que habita dentro de mim. É o eu. Todo o nosso maior desafio nunca é o outro, sempre é o eu, tá? Então, o que nós podemos dizer em relação a repetições de padrões de comportamento? Temos repetição de padrões de comportamento. Aquela coisa que a gente queria fazer, a gente não faz. Aquilo que a gente não queria, a gente faz. Tá? Então isso até tá engraçado, porque o Paulo de Tarso, ele numa das cartas, ele fala isso. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. É aquela luta do bem contra o mal, do eu contra o eu mesmo, né? Tá? Então, a gente tá frente a isso, né? Nosso maior desafio é o eu. Esse indivíduo olhando para o labirinto aí, o que ele enxerga na frente dele? Somente a parede. Ele não enxerga o labirinto todo. E nós temos esse labirinto para percorrer aí, dentro do conhecimento do eu, tá? Para lembrar então, e em seguida eu quero entrar com vocês no conteúdo da biologia molecular, a parábola do bambu chinês. Lembra da parábola do bambu chinês? Que é aquele que quando plantado, ele fica durante 4, 5 anos como um único broto ali. Parece que ele não é nada. E de repente, depois desse tempo todo, ele desponta em vários lugares distantes. Então ele está lá longe
metros de distância, porque ele percorre por baixo da terra, né? Então, a vida é assim com a gente. Mesmo que a gente ache que a gente não está melhorando, que a gente não está indo, a gente está percorrendo um caminho, nem que seja por baixo da terra, que a gente uma hora desconta. Bom, então vamos para o nosso conteúdo biológico, né? Essa história de que os estados emocionais estão relacionados com a saúde ou com a doença, ela é antiga, né? Quem descreveu isso, né, que eu conheço que descreveu primeiro, pode ser que alguém tenha falado disso antes, foi Galeno, tá? Bastante antigo isso. E ele dizia que a observação foi a seguinte, que mulheres melancólicas eram mais suscetíveis a câncer de mama. Quer dizer, que alguma coisa do emocional estava ligando à saúde, tá? Os artigos hoje, esse tem um artigo de 2002, um artigo de 2006 aqui nesse slide, dizendo que as emoções hoje são descritas como intimamente ligadas à iniciação e progressão de doenças, como, por exemplo, o câncer. O indivíduo que tem HIV, manifestar a doença AIDS, doenças cardíacas, né, cardiovasculares e transtornos autoimunes, onde o indivíduo destrói o próprio corpo. Por exemplo, tiroidites, né, doenças intestinais autoimunes, várias doenças autoimunes. Mas só que a ciência ainda sabe muito mais sobre a influência dos afetos negativos do que dos afetos positivos. E parece que existe uma correlação direta entre estados afetivos negativos, tristeza, angústia, com diminuição da imunidade e né, através da diminuição de anticorpos e aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Vou voltar um slide. Aqui então, do eixo psiconeuroendócrino, né, que é o título desse slide. O que é o eixo? O eixo, primeiramente, foi descrito como eixo neuroendócrino, ou seja, as glândulas no cérebro ativando as glândulas endócrinas, né? Depois, quando eu estudei era eixo neuroendócrino, depois virou psiconeuroendócrino, que descobriram que a emoção das pessoas poderia mudar a expressão desse eixo neuroendócrino. E hoje, quem vai estudar o eixo psiconeuroendócrino imune. Nossa, mudou tudo, agora já é eixo psiconeuroendócrino imune, porque estão vendo que existe alteração da imunidade também. Olha só os artigos o que dizem. Que pessoas que têm autorrelato, reclamadores, pessoas que vivem reclamando da vida, das coisas, né? É aquele sujeito que anda com a nuvenzinha chovendo na cabeça. Ó vida, ó dor, né? Essas pessoas, elas têm uma saúde mais precária, de verdade. E pessoas que oscilam de humor também. Pessoa que acorda de mau humor, depois está bom, depois está mal. Essas pessoas também têm uma saúde mais precária. Então, gente, descobriram recentemente que o bem-estar pode ser um fenômeno contagioso. Vocês já viram essas épocas em que o Facebook só fala coisa ruim? A gente também fica piorzinho. Vem falar aqui para o pessoal poder ouvir. Fala bem alto aqui para o pessoal poder ouvir. O Facebook fez um estudo sem autorizar as pessoas, e começou a colocar na linha do tempo aqueles mais positivos para uns negativos para os outros. Para ver como isso alterava o comportamento. Aí o comportamento na linha muda das pessoas, sabe? E depois elas passam a ser coisa mais triste também. Olha que interessante esse estudo, né? O Facebook então fez um estudo colocando, sem autorização, né? Colocando na linha do tempo das pessoas relatos mais, assim, tristes e na outra linha do tempo de outros coisas mais alegres. E percebeu que realmente isso mudava, isso tinha um efeito. Então, gente, hoje nós sabemos que os estados emocionais são contagiosos. Então, você viver do lado de pessoas depressivas é contagioso. Viver do lado de pessoas solitárias é contagioso. Tá? De pessoas resilientes
né, que é aquelas que têm aceitação do seu estado, assim, de estados difíceis, também é contagioso. E de otimismo também. Então, esses são estados contagiosos, tá? Então, olha só. Então, nós estamos agora num momento em que a ciência está dizendo que a felicidade é contagiosa e que a tristeza também é contagiosa. Então, eu quero lançar uma pergunta a vocês. Qual é o nosso papel nesse mundo em relação à felicidade do planeta? Será que os nossos pensamentos podem mudar o planeta, podem melhorar o planeta ou não? Olha só, será que nós podemos mudar o que chamamos de psicosfera planetária? Em tempos de guerra, será que a psicosfera planetária é pior? Certamente sim. E existem mais pessoas com depressão, não só aqueles que estão diretamente envolvidos com a guerra, mas também pessoas distantes. Momentos em que as tragédias acontecem, muda a psicosfera planetária. Então vamos mais adiante. Será que nós temos influência no cosmos como um todo? Olha só, tá? Estou indo bem longe com vocês para a gente pensar de maneira bem ampla e aberta. Então, dessa forma, é cosmoético ser feliz. É ético ser feliz. Até que ponto temos direito de acordar de mau humor? Até que ponto que temos direito de brigar, de nos arrebentarmos internamente? Ah, eu tenho direito, sou eu. Mas se isso é contagioso, será que eu não estou fazendo igual quando eu estou gripado e saio pegando elevador com todo mundo dentro? Ou quando estou com conjuntivite e saio apertando a mão das pessoas, beijando e abraçando, né? Olha só que interessante. Só para a gente pensar um pouquinho nisso daí. Bom, então vamos para a genética e para a biologia molecular para ver o que a ciência diz a esse respeito. Então, hoje a ciência diz que nós deixamos marcas das nossas ações. E essas marcas são epigenéticas. Olha só, então por onde passamos, deixamos marcas e deixamos essas marcas para as futuras gerações. Nossa, muito estranho isso, né? Então os geneticistas acreditam agora que o comportamento dos nossos genes pode ser alterado pela experiência e que até mesmo essas mudanças podem ser transmitidas para as outras gerações, para gerações futuras. Então essa descoberta ela muda a forma de como nos foi ensinado a evolução. Então, como foi ensinado o darwinismo, o lamarckismo, essa história toda, pode ser mudada. Então, a questão que nós aprendemos como sendo adaptação, hoje a gente pode ver como um mecanismo epigenético. Isso pode ser passado. Olha que interessante, que lindinho. Fizeram um estudo com um microcrustáceo, né? Daphnia. É um organismo aquático e perceberam que quando ela era exposta a predadores, cultivada em aquários com predadores, ela desenvolvia espinhos. Se vocês olharem esse bichinho aqui, né, tem espinhos. E esses espinhos perduravam por várias gerações nos descendentes, mesmo quando cultivados na ausência de predadores. Como é que a Daphnia dizia para os filhos dela que era perigoso e que ela deveria ter espinho? Então, acredita-se que por mecanismos epigenéticos. Ela transmitia epigeneticamente isso para os filhos. Não alterando o genoma em si, mas o epigenoma, que a gente vai ver bem o que é. Os macacos também. Existe um estudo que diz que os macacos não se esquecem dos leopardos, que são os predadores, sobem árvores. Leopardos sobem árvores. Não é como o leão, que é mais pesado. Olha só, gente. O macaco não se esquece, mesmo que ele seja criado num ambiente muito livre de leopardos há várias gerações. Como é que ele se lembra do leopardo? Como é que isso está impresso nele? Por mecanismos epigenéticos. Não é lindo isso? Achei lindo. Então, gente, no campo da genética, né, nesse campo novo da genética, afirma que herdamos as experiências de nossos antepassados até o DNA.
Interessantemente, só vou fazer uma citação para vocês. Em algum lugar da Bíblia, não sei exatamente onde, acho que em Deuteronômios, está escrito que o pecado dos pais permanece até a terceira geração dos filhos. Olha que interessante isso, né? Assustador a gente pensar que essas coisas já foram compartilhadas em algum momento da história, há muito tempo atrás. Interessante, né? Mas vamos lá. Então, para falar um pouquinho de DNA, um pouquinho de genética. Então, esse DNA, essa dupla fita, ela está empacotada em proteínas histonas, essas amarelinhas, essas esferas amarelinhas aí, essas bolinhas. E quanto mais empacotado tiver, mais epigeneticamente isso está fechado, ou seja, genes estão silenciados quando isso está muito empacotado, né? Esse DNA está organizado dentro do núcleo da célula, de modo que em alças, os fatores de transcrição podem ter acesso ou não. Vou explicar como é que isso acontece. Então, essa fita que vocês estão vendo, que tem essas regiões amarelinhas, essas regiões rosadas, são reconhecidas por essas figuras, que são chamadas de fatores de transcrição, tá? Isso está lá no DNA nosso, então, representado por essa fita, pode ser reconhecida por fatores de transcrição. E colocando aqui, de forma mais assim desenhada para vocês, né, essas letrinhas que representam o DNA, elas têm regiões que são reconhecidas por essas proteínas, que são fatores de transcrição, que são obtidas através da nossa alimentação, tá? Principalmente, ou de substâncias que são produzidas pelo corpo. Então, esse CCAAT é reconhecido por um fator de transcrição. Só que do ponto de vista epigenético, dependendo da coisa que a gente faz, essa produção pode ser maior de proteínas ou menor. Então, eu vou contar para vocês a história do brócolis, que todo mundo sabe que faz bem. A gente, às vezes, não sabe bem por que faz bem, mas ele faz bem. E eu vou contar o que acontece quando comemos brócolis, para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona. Então, quando comemos brócolis, tá? O brócolis tem uma substância chamada sulforafano. Esse sulforafano, ele ativa uma via de sinalização celular. Então, essa bola aí representa uma célula. E lá dentro dessa célula, em verdinho, tem o núcleo da célula. E lá dentro tem uma dupla fita de DNA. O sulforafano, ele conversa com a célula de modo que faz produzir uma substância chamada GST, aqui representada por essa bola vermelha à direita. O que é GST? Glutationa S-transferase. O que é glutationa S-transferase? É uma substância que desintoxica o organismo. As substâncias tóxicas são representadas por esse solzinho, tá vendo? Um monte de solzinho. Tem um solzinho preto ali no meio da célula. O que esse GST faz? Elimina essas substâncias tóxicas. No caso, estou representando o benzopireno, que é uma substância da queima do tabaco, da queima da maconha, ou da casquinha do churrasco, tá? Todas essas coisas. O pessoal faz, né? Mas realmente é muito ruim. Então, quanto mais brócolis eu estou consumindo, na verdade, mais dessas moléculas vermelhinhas eu estou produzindo para produzir mais uma substância que eu quero. Se o meu genoma estiver epigeneticamente modificado, eu vou ter nas ilhas CPG, por exemplo, esse CG, esses radicais CH3. Esse CH3 quer dizer que está metilado. Aí, quando vem o fator de transcrição, ele não consegue achar a minha região CCAAT. E aí ele não consegue fazer a transcrição, tá? Isso é mudança epigenética. Se isso estiver liberado, ou seja, se estiver não metilado, o fator de transcrição consegue pegar ali e fazer a transcrição dos genes que eu quero. Tudo bem? Olha só que interessante esse estudo. Esse estudo foi feito em descendentes
do inverno da fome na Holanda. Ou seja, vocês sabem, né, que durante a Segunda Guerra Mundial houve o famoso inverno da fome naquela região da Holanda, porque as pessoas fugiam dos nazistas, né, muitos ficaram escondidos em porões e sofreram uma intensa fome, falta de alimento mesmo, tá? E sofreram mais, né? Sofreram talvez falta de sol, deve ter muitos fatores ambientais aí que assim, a gente pode levar em conta hoje, né? Mas o fato é que houve aumento da taxa de esquizofrenia nos filhos de pessoas que viveram esse inverno da fome. E houve influência no desenvolvimento do cérebro. Então, o dado dos estudos holandeses mostram que a fome pré-natal precoce está ligada a alterações e efeitos epigenéticos no cérebro, induzindo a esquizofrenia. Tá? Então, aquelas condições daquela época induziam a esquizofrenia. Outro estudo interessante é um estudo que foi feito com o bisfenol A. Olha só que coisa. Na verdade, o meio ambiente que a gente está pode alterar epigeneticamente o nosso genoma também. Então, o bisfenol A é um componente que deixa o plástico mais flexível. E ele, tá vendo a molécula dele lá em cima? Ele tem esses dois anéis. E esses anéis são muito parecidos com um hormônio chamado estrogênio. Então, o bisfenol A que a gente ingere, ele tem um comportamento de estrógeno. Na verdade, então, ele é chamado de interferente endócrino, porque ele age como se fosse um hormônio feminino no caso. Então, a exposição fetal ao bisfenol A do plástico é um interferente endócrino indutor de silenciamento nos genes. Isso está relacionado à obesidade e à alteração do comportamento social. Então, vamos usar aquele exemplo da metilação que nós vimos anteriormente. É como se a região lá tivesse metilada. Aquela região tivesse todo com aqueles radicais metil. E aí isso vai dar obesidade e alteração no comportamento social, tá? Outro estudo aqui, esse é lindo, é incrível esse estudo, que ele fala que a modulação epigenética somada ao efeito ambiental altera o desenvolvimento e função cerebral. Então, o que foi feito nesse estudo? Nesse estudo foi feito com ratos. Eram os ratos, as fêmeas, né? Que lambiam seus filhotes, gerava filhos com desenvolvimento cerebral normal e comportamento social normal. E as ratas que não lambiam os filhotes geravam ratinhos que tinham desenvolvimento social alterado, que tinham comportamento social alterado e desenvolvimento cerebral também, mostrando a importância do amor. Então, para mostrar como é que isso aconteceu. Então, tinha o ratinho, né, a rata mãe, que lambia os filhotes e gerava ratinhos normais. Aí foram ver que o receptor do glicocorticoide cerebral, que recebe o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse no nível do cérebro, funcionava, porque não estava metilado. Olha só, esse GR aí que vocês estão vendo embaixo é o receptor do glicocorticoide, é o gene que produz o receptor do glicocorticoide. E ele não está metilado no caso aqui da ratinha que lambe os filhotes. E a outra rata não lambia os filhotes e produzia ratos, né, que tinham um comportamento social inadequado, né, antissocial. E esse comportamento persistia para a próxima geração. E foram estudar o cérebro dele e viram que o receptor do glicocorticoide estava metilado, ou seja, não recebia o cortisol. Não tinha o sistema de feedback pare de produzir cortisol. Então, o nível de cortisol desses ratos era mais alto. Olha que lindo. E hoje a gente já sabe que esse sistema do eixo, que a gente chama de psiconeuroendócrino imune, que eu já falei deles, ele pode ser alterado pelo tabagismo materno, pelo uso de álcool na gestação e pelo uso de medicamentos como corticoides na gestação, tá? Então esse eixo, né, hipotálamo, pituitária, adrenal, essa programação fica alterada
quando você tem coisas do meio ambiente que fazem essa modificação. Então, gente, o desenvolvimento do circuito cerebral, ele é fundamental para a criança, para o comportamento social dela na idade adulta, né? E esse comportamento, ele depende muito da interação mãe-bebê. Para vocês terem ideia, a interação da mãe-bebê, ela é feita através de uma série de sinais, de comportamentos, de vocalizações, de cheiros. A mãe cheira o bebê e nela é liberada a ocitocina, que é o hormônio do vínculo. A mãe ouve a voz da criança e isso faz alguma coisa na mãe e alguma coisa no bebê também. Imagine o que será que acontece quando uma mãe ela abandona o seu filho e o seu filho não tem mais essa interação mãe-bebê. É como no caso da rata, que deixa de lamber o filhote e o filhote fica com um comportamento social alterado. Muda tudo. E isso pode ser passado para as futuras gerações, tá? Olha só, tem estudos que mostram que o desenvolvimento cerebral das células cerebrais normal, ele acontece em 80% desse desenvolvimento acontece até os 2 anos de idade. E que essas sinapses, elas são formadas, essas redes de sinapses, elas são formadas e reforçadas durante esse período. E se isso não acontecer, por exemplo, alguma coisa, se houver abandono, se não houver a vocalização certa, se a criança for agredida, pode haver déficit, né? Déficit. E tem estudos que falam que bebês que foram maltratados, eles podem ter a inteligência afetada e menor oportunidades na idade adulta. Tem abandonos de emprego, tem várias coisas que acontecem aí com eles, né? Tem menos chance. Então, se a gente for pensar, né, nessas crianças, né, que sofrem pela fome, pelo trabalho escravo, pela falta, né, de absolutamente tudo, que são vítimas de guerra, que sofrem violência, a gente pode pensar que realmente elas não são exatamente iguais do ponto de vista epigenético do que outras crianças que receberam tudo, que receberam afeto, atenção, higiene, comida. Elas não são iguais, tá? Então é muito triste a gente pensar isso, né? Que a humanidade pode estar dando mais chance para alguns e menos chance para outros, que mesmo que no futuro a chance seja dada, ela não terá condições emocionais, cerebrais, afetivas, para poder acompanhar, né? É muito triste. Então, isso tudo, tem trabalhos que falam que tem início ainda na fase gestacional. Então, a criança que recebe, ainda intraútero, alimentação adequada, ou que não recebe alimentação adequada, ou que recebe tabaco, álcool, drogas, medicamentos corretos, medicamentos vencidos, ela é querida, amada, guardada ou odiada. Ainda intraútero, ela é diferente, ela nasce epigeneticamente diferente, tá? Então, durante a gestação, ainda, a interação materno-fetal ela é crítica para o desenvolvimento neuronal. Então, a nutrição e o estresse são importantes no desenvolvimento e variações podem trazer consequências neurológicas para a saúde desta até a 3ª geração. Incrível, até a 3ª geração. Tem um estudo que fala que mulheres criadas em instituições exibem menor vínculo com os filhos e que os cuidados maternos alteram a função neuroendócrina dos filhos. No caso do estresse, mães estressadas geram filhos com limiares maiores do hormônio cortisol. Então são vários, né, os hormônios. A gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? Alguns são muito importantes. Por exemplo, a vasopressina para controlar a pressão arterial, ocitocina para vínculo, melatonina que controla o sono, tá? Dopamina
um hormônio até da adicção, né? E assim por diante. São muitos aqui, né? Mas para a gente entender um pouquinho o eixo, começando ali no cérebro, em situação de estresse, o hipotálamo estimula a pituitária, né, a produzir substâncias que vão estimular a suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, a produzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol sendo produzido, ele vai dar na pessoa a aceleração do coração, né? É uma resposta, né, do estresse, e a pessoa fica pronta para a ação. Por exemplo, em situação de pânico, de medo, de assalto, né? Viu uma cobra no meio do caminho, vou pular, né? A pessoa faz coisas que não faria normalmente porque tem cortisol em ação. Então, isso faz, depois de um tempo, aumentar a diurese. A pessoa tem vontade de fazer xixi, né? Dá vontade de ir ao banheiro, depois de um tempo, na hora que aumenta a diurese, né? Mas também, o efeito crônico do cortisol faz outras coisas. Pessoas com limiares altos de cortisol cronicamente, claro que nós não somos estressados no nosso dia a dia. Somos pessoas, assim, muito equilibradas. Vivemos no equilíbrio total, não é isso? Né? Não é, lógico que não, né? Então, nós criamos na gente um estado de inflamação crônica. E temos mais risco, por conta desse estado, de ter câncer e doenças autoimunes e obesidade. Então, quer dizer que é verdade que pessoas estressadas ficam mais obesas? É verdade. Por quê? Porque tem limiares altos de estresse ou tem silenciado o receptor de glicocorticoide no nível cerebral. E aí o cortisol não abaixa com facilidade, tá? Então, olha a dificuldade, né? Então, resumindo aqui no meio, em amarelo, o hipotálamo estimula a pituitária, que estimula a adrenal ou suprarrenal, né, a produzir cortisol. De um lado, esse cortisol vai levar à inflamação, à obesidade, câncer e doenças autoimunes. E do outro, ele vai ser recebido pelo receptor do glicocorticoide, que vai falar para parar de produzir cortisol. Aí eu pergunto, o que acontece em indivíduos que têm receptor cerebral de glicocorticoide metilado ou epigeneticamente alterado? O cortisol não abaixa com facilidade e a pessoa fica com mais risco de ter tudo. E é tudo mesmo, olha, vocês dão uma olhada nesse slide, gente. O eixo HPA de um lado, o sistema nervoso simpático do outro, todos aí relacionados com o estresse. Então, estresse, eixo. Eixo, agora a gente sabe, psiconeuroendócrino, imune. Cortisol, aí tal, vai descendo, tem um monte de hormônio aí. E olha o que está relacionado. Arteriosclerose. Arteriosclerose, gente, são aquelas placas, né? Glicose sanguínea aumentada, diabetes, efeito comportamental, e essas citocinas inflamatórias aumentam e as citocinas anti-inflamatórias diminuem. Então a pessoa fica inflamada. Então vai ser um indivíduo imunossuprimido e inflamado. Do outro lado, sistema nervoso simpático. Aumento da frequência cardíaca, aumento de possibilidade de infarto, aumento da viscosidade sanguínea, aumento da coagulação, aumento da pressão arterial. Quer dizer, tudo isso acontece devido a uma coisa simples, o estresse. Tá? Então, continuando aqui, né? Se a gente for pensar nisso tudo, né? Falar assim, nossa, nunca mais vou ser estressado. Então tem aí a história do ratinho de um lado e do outro um artigo que fala que essas experiências da vida precoce, né, elas modulam, inclusive,
esse sistema da amígdala pré-frontal, essa conectividade, e que isso tem implicação na produção desse hormônio do vínculo chamado ocitocina. Então, olha como é triste a gente pensar que a pessoa que tem essa situação, ela pode vir a exibir menor vínculo. Menor vínculo. Então, pessoas que vão amar menos os filhos, vão ter menos vínculo com, por exemplo, com a esposa, com o marido, menos vínculo, menos compaixão, né? Estou extrapolando um pouquinho para a gente pensar no tanto que isso é sério. E como a gente tem assim responsabilidade conosco mesmo, né? E com o universo, com o cosmos, né? Estou brincando com vocês. Mas como que a gente tem com as pessoas, já que a gente pode pensar que o estresse é um fenômeno coletivo. Por isso que é importante a gratidão, né? Tem um link na internet, depois no final eu quero passar para vocês, sobre a questão da gratidão, de como é que o sistema de recompensa do cérebro ele é ativado pela gratidão. Gratidão à vida, felicidade de viver, gratidão às pessoas, gratidão por tudo. Tá? É um sistema psiconeuroendócrino, né? Então, continuando aqui, eu não vou passar agora para vocês. Existem práticas que podem alterar o nosso estado de saúde. Existe um tipo de yoga, e eu não sabia bem qual yoga era essa, né, chamada yoga, né, e o pranayama. Parece que são práticas de yoga associadas com respiração, não sei se vocês conhecem. Mas tem uma publicação agora de 2012, num jornal de medicina preventiva, que diz que 12 semanas desse tipo de programa, ele faz com que a pessoa diminua a fadiga, diminua os sintomas de depressão e melhore a qualidade de vida e aumente a performance física. 12 semanas. Isso não é remédio, não é nada. Só a prática da yoga e respiração. Olha que interessante, como isso pode mudar, né? Tem uma pergunta aqui. Fala bem alto. Então, as pranayamas são exercícios respiratórios do yoga. Ah lá. Você começa hoje, você começa com Pranayama, então, são os exercícios respiratórios da yoga. Então, para começar a yoga, você faz o pranayama. Ai, que lindo, né? Ai, achei lindo isso. Olha só, aí, né, já vou extrapolar um pouquinho, porque quando eu estava fazendo esse levantamento, né, e eu como pesquisadora, fui olhando uma coisa, olhando outra e vi as glândulas que estão aqui, né, pineal, pituitária, no pescoço a tireoide, o timo para baixo, né, na região esplênica o pâncreas e mais para baixo um pouquinho as gônadas, né, e adrenal, na suprarrenal, lá em cima do rim. E aí eu vi em algum lugar a coincidência entre os chakras, tá? E as glândulas. Então, era uma coisa que eu assim não conhecia bem e achei bastante interessante, porque tem a questão de bioenergia envolvida, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso até aqui para frente, mas eu gostaria que vocês fixassem bem nesse slide para mostrar como os conhecimentos, às vezes, antigos, eles estão falando da mesma coisa que a ciência está falando. Mas a gente, né, como é que a gente poderia imaginar, por exemplo, que haveria uma coincidência dessa, né? Então, por isso, né, que tem aqueles contos budistas, né, que falam da importância do amor, da importância do afeto e tal. Tem um conto bastante interessante, que é o conto do budista com o escorpião, não sei se vocês conhecem, acho que todo mundo conhece aqui, que diz que um budista, um monge, mestre já, subia a montanha numa época de degelo, e ele, na época do degelo, tudo meio alagado, com águas, ele viu um escorpião morrendo afogado. E ele imediatamente estava lá seguido por seu discípulo, ele abaixou e viu, pegou o escorpião na mão e foi picado. E ele soltou o escorpião. Aí ele viu que o escorpião novamente morria afogado, então ele pegou o escorpião na mão e
foi novamente picado. Na terceira vez que ele foi pegar o escorpião, o discípulo desesperado falou: mas mestre, novamente você vai pegar o escorpião para ser novamente picado? Aí ele respondeu aquela frase célebre: a natureza do escorpião é picar e a minha natureza é amar. Né? Quer dizer, ele estava muito bem, obrigado, né? Porque ele fazia o exercício do amor. Então vamos dar uma estudada nesse gráfico. Talvez alguns aqui não estejam acostumados com esse gráfico, mas eu vou mostrar algo surpreendente para vocês. Olha só, esse gráfico está mostrando o cortisol da saliva livre, medido na saliva. Tá? Então tem o eixo X e o eixo Y, né? O eixo X é o de cima ou é o de baixo, gente? O eixo X é o de baixo, o eixo Y é o que sobe, é isso? Então, no eixo Y temos a quantidade de cortisol livre na saliva. E embaixo o tempo. Então, olha só, na situação de estresse, né, numa situação lá, pessoas que não tinham suporte social nenhum e não tomavam o hormônio ocitocina, tinham o maior pico de estresse salivar. Ou seja, pessoas abandonadas, sem suporte social nenhum, eles tinham o maior nível de estresse. E o menor nível de estresse foram aquelas pessoas que tinham suporte social e ainda tinham ocitocina. Olha só, tomavam ocitocina, que é o hormônio do vínculo. Mostrando pra gente como é importante o vínculo afetivo e o suporte social em qualquer situação. Para dependência química de drogas, tem um gráfico que está mostrando aqui, olha, o risco preto é a pista do estresse, o risco cinza é a pista da droga e o risquinho azul é a pista em estado de relaxamento, tá? Mostrando pra gente como a pista do estresse e a pista da droga estão elevados, como se parecem essas duas pistas. Então aqui, gente, a resposta às pistas ambientais com menor nível de estresse e maior nível de relaxamento em pacientes dependentes de cocaína. Só para eu explicar como é que funciona na dependência química isso. O que é uma pista ambiental para um paciente que é dependente de cocaína? O paciente dependente de cocaína, quando ele passa no beco e ele sente o cheiro do beco, se lá no beco ele usa droga, cada vez que ele sentir aquele cheiro, ele vai lembrar da droga e vai ter a fissura, e vai querer usar a droga de novo. Por exemplo, outra pista ambiental possível, ele faz a carreirinha da cocaína, né? A carreirinha da cocaína aparece com a faixa de pedestre. Quando ele bate o olho na faixa de pedestre, ele lembra da cocaína e tem estresse. A pista ambiental dele está lá e ele tem fissura, vontade de usar a droga, quando ele é dependente químico. Mesma coisa com o crack, com outros. A gente associa, assim como a gente também associa o cheiro da comida da vovó, né, o perfume da nossa mãe. A gente também faz essas associações. Se a gente ficou apaixonado na época da primavera e estava florescendo o café, a gente sente o cheiro da florada do café, a gente lembra daquele momento na nossa vida. Então, para mostrar para vocês que a pista do estresse é ainda maior do que a pista da própria droga, mostrando como o estresse, o importante controle do estresse para o controle do uso de droga em pacientes que estão em tratamento, tá? Outra situação aqui, né? Esse craving é a fissura. Então, a escala da fissura da cocaína e a escala da ansiedade. Olha como os picos da fissura aparecem em situação de estresse e em situação da própria droga, de ver a própria droga. Como a ansiedade e o estresse são ruins para dar a fissura, tá? E como o relaxamento diminui tudo isso, tá bom? Tem uma universidade, tá, de Massachusetts. Essa universidade, ela implementou um programa como terapia complementar
e implantou dentro do hospital lá desse programa a escuta acolhedora, que é a atenção ao ouvir, a promoção do momento presente, né? Quer dizer, o indivíduo não vai viver o passado, vai viver o momento presente. É um paciente com câncer, por exemplo, vai viver o momento presente. E a aceitação da condição atual sem julgamento. Por exemplo, ele não pode falar assim, eu bebia, eu fumava, por isso eu estou hoje com câncer. Essa ideia tem que ser abandonada, né? Evitando a culpa. E a prática de meditação e exercícios respiratórios. Então, na verdade, o que essa universidade estava fazendo era a promoção de autoconhecimento e de práticas integrativas e complementares. Tiveram um sucesso muito grande na melhora do estado das pessoas, até na cura. Tá? E falando um pouquinho de práticas integrativas e complementares, né, a gente já está aqui na fase final da aula. O Ministério da Saúde, ele regulamentou em 2006, através das Políticas Nacionais de Práticas Integrativas e Complementares, uma PIC, né, chamada PIC, algumas práticas, que são medicina tradicional chinesa e acupuntura, uso de plantas medicinais e fitoterapia, medicina antroposófica, incluindo reiki, homeopatia e termalismo e crioterapia, tá? Bem legal isso daqui. Eu peguei o documento original do Ministério da Saúde, dei uma lida, e eles justificavam que tinham feito esse programa porque funciona no mundo inteiro e eles queriam diminuir o custo do SUS, porque isso não é medicamento de alto custo, tá? E pode diminuir o uso de antidepressivos, uma série de coisas. Muito interessante. Tá? Então tá aqui, homeopatia, medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica, plantas medicinais e outras. Tá? Interessantemente, teve um trabalho que foi feito de imposição de mãos, deixa eu pegar o nome do Ricardo Monesi, uma tese, tá? Fez primeiro a tese de mestrado, depois agora do doutorado, vou voltar aqui. Ele usou imposição de mãos em ratos com câncer de mama e percebeu que a resposta de pessoas de ratos, no caso, né, que receberam a imposição de mãos foi melhor ao câncer de mama do que aqueles que eram do grupo placebo que receberam as luvas. Olha que interessante. E perceberam que essa melhoria foi decorrente da melhoria do sistema imunológico, tá, no combate à doença. Então, eu fiquei intrigada, porque eu como pesquisadora, né, como uma cientista clássica, eu fiquei pensando, como é que isso pode ter efeito? E fui levantar um pouquinho mais a literatura, porque no mundo inteiro tem relatos de cura por reiki, cura por imposição de mãos, hands-on, hands-off. Os enfermeiros aplicam muito isso na prática clínica, a colocar a mão no lugar onde está doendo. A mãe faz isso com o filho, quando o filho se acidenta, a mãe coloca a mão e a criança melhora de fato. E como é que isso funciona? Né? Então, nessa tese falou que melhorava o sistema imune. E esse estudo foi desenvolvido pela USP e pela Unifesp, né, e comprovou, tem um artigo publicado sobre isso, que a energia liberada pelas mãos tem o poder de curar, realmente. E esse trabalho foi elaborado com técnicas que são usadas, né, a técnica de Jorei. O Jorei é usado pela Igreja Messiânica do Brasil, o passe, que é praticado no Espiritismo, por exemplo. E tem outros lugares que usam. E os enfermeiros não usam nem Jorei, nem nada disso, mas usam simplesmente a imposição de mãos. Tá? E todas elas comprovam que aumenta a sensação de bem-estar, diminui a necessidade de tomar medicamentos para dor. Tá? E essa prática hoje, aqui estou mostrando uma prática, né, com imposição de mãos mesmo, em hospitais nos Estados Unidos, Canadá, é prática clínica já. Pacientes com câncer tem um relato de grande melhora no bem-estar e auxilia realmente na cura de doenças, tá?
Em Portugal, saiu no jornal outro dia, né, que hospitais aderem à terapia alternativa para a dor, para controle da dor, tá? E aí inclusive até em dentistas. Aí eu peguei e fiquei, né, escandalizada e falei, vou estudar um pouquinho mais a fundo essa história. E aí eu cheguei num artigo de 2010 de hipótese médica. Esse Medical Hypothesis aí diz o seguinte, que tem células que ficam embaixo da nossa pele, chamadas células de Merkel, que são receptoras eletromagnéticas. Essas células de Merkel auxiliam na formação de impressões digitais, né, durante a embriogênese. Elas são relatadas como sendo sensores eletromagnéticos e elas estão relacionadas com o direcionamento migratório de aves, peixes e mamíferos, porque, inclusive no artigo fala que o planeta Terra é um organismo eletromagnético, é uma estrutura eletromagnética, tem o polo norte, o polo sul, é um ímã, a Terra é um ímã. Então as aves, os animais, eles sabem quando estão migrando norte, sul, leste, oeste, porque eles se utilizam dessas células de Merkel, entre outras coisas, porque também parece que tem ferro na região do bico, em aves, né, e outras coisas mais. Mas o artigo fala uma coisa muito interessante, que as células de Merkel, com receptoras eletromagnéticas, elas são responsáveis por alteração epigenética nos oócitos. Ou seja, elas recebem coisas do meio ambiente, passam para os oócitos e os oócitos mudam para as próximas gerações os organismos. Ou seja, a adaptação, aquilo que a gente conheceu lá no darwinismo, a adaptação, ela pode acontecer através das células de Merkel. Isso é uma coisa incrível, muito nova. Ele fala, inclusive, uma hipótese de que a cor da pele foi mudando em regiões equatoriais, que recebiam muito sol, porque recebia muita radiação, as células de Merkel passavam para os ócitos estimularem a produção de melanina. Então, e nisso ele fala que os nossos corpos foram modulados dessa forma, que o afinamento do nariz em regiões frias, alargamento das narinas em regiões muito quentes e outras estruturas. Olha que coisa incrível, e é digno de ser lido. É uma hipótese, né? Mas eu achei incrível. Trouxe aqui as células de Merkel, são ligadas ao sistema nervoso, e ele faz uma associação no artigo entre as células de Merkel e as práticas de reiki, mentalização e toque terapêutico, como se houvesse a recepção mesmo de ondas eletromagnéticas. Certinho? Bom, e aí a surpresa total. Achei um artigo no Brasil que é surpreendente, que fala que foram feitos grupos de pessoas que vibravam cura para outras pessoas a 200 metros de distância. E havia um computador que randomizava o momento da intenção de cura, de modo que a pessoa que estava recebendo a intenção de cura nunca sabia qual era o momento exato da intenção. E a pessoa que estava vibrando cura não conhecia a outra, e ela recebia a foto da pessoa que ela estava fazendo a intenção de cura em determinada localidade. E havia um computador que randomizava isso. E a pessoa que estava recebendo a intenção de cura, ela medida as ondas eletromagnéticas das mãos, e a circulação eletrodérmica, tudo isso era medido. Então, é um artigo bem difícil de ler. E mostrou o seguinte, que no momento exato da intenção de cura, havia exatamente alteração desses circuitos eletromagnéticos, e isso podia ser medido. Tá? Então, é cheio de gráfico, um artigo bem difícil. Eles ampliaram esse estudo e fizeram, então, vibrações do Brasil para Las Vegas com grupos de lá e perceberam as mesmas coisas. E parece que até 2 meses depois haviam alterações, acho que no sistema imunológico. Então, uma coisa incrível, né? Para ver como a gente conhece pouco, né?
E como a ciência ainda é tão cartesiana, tão fechada, a gente abrir um pouquinho a nossa mente com coisas novas que estão acontecendo. Eu fiquei mais segura de fazer essa apresentação quando eu vi que pesquisadores importantes, e de Harvard, de universidades assim, muito importantes no mundo inteiro, estão vendo essas questões. Para a gente assim, parar de ter preconceito, né, contra a pseudociência. Será que é pseudociência mesmo? Será que existe alguma coisa? É bom a gente investigar. Eu acho que pior é aquele que tem medo de investigar por preconceito, né? E depois que energia e matéria virou a mesma coisa, né? Que vieram essas ciências quânticas, né? Que o Einstein falou da energia, da matéria, do tempo, do espaço, né? Virou um negócio que dá até assim aflição. A gente tem dificuldade até de entender essas pesquisas da física. E a gente passa a pensar nessa questão energética de uma maneira mais científica, diferente. Nada tão holístico quanto parecia, né? Então eu pergunto para vocês, será que o nosso estado vibracional, nossa mente, nosso coração, ele pode alterar as coisas? Será que a gente pode afetar a nossa saúde mesmo com o nosso estado vibracional? Será que a gente pode alterar a saúde das pessoas? Será que a gente pode alterar os ambientes? A gente sempre vai falar, eu entrei em um determinado ambiente e me senti mal, me senti bem, me senti tão em paz. Eu me sinto tão em paz quando eu converso com alguém assim, ou não. Isso é um relato de muitas pessoas. Será que a gente pode afetar a vibração do nosso planeta, tornando o nosso planeta melhor? Será que a gente pode resolver boa parte dos problemas do nosso planeta que hoje está aí, com poluição, com doença, com guerra? Só pelo nosso estado vibracional, se todo mundo fosse bom, vibrasse bem, né? Será que a gente pode afetar a vibração cósmica? Aí eu já estou elevando mais esse pensamento, para a gente pensar um pouquinho no nosso papel, né, nesse mundo. E algumas outras coisas em relação ao livre-arbítrio. Será que a gente tem direito de ter mau humor? Será que a gente tem direito de chutar o balde, exteriorizar o ódio, a raiva? Será que a gente tem? Já que é tão contagioso assim, os estados vibracionais são contagiosos, qual o alcance disso? Até onde isso vai? Então isso mostra que a gente tem que estudar muito ainda. A gente tem que ainda muita coisa pela frente para pensar, para estudar e para cientificamente entender como é que as coisas acontecem, tá? Então, esse é o recado, né, que eu tenho para dar aqui e compartilhar com vocês, com muito carinho, com muito amor, com um estado vibracional excelente, tá? Se eu puder passar para vocês, né, tudo de bom que eu puder, né, tudo de bom, né, tá bom, pessoal? Então, um beijo no coração e bom proveito e bom estado vibracional para todos. Beijo!